Olá! Hoje nós vamos falar sobre como a espiritualidade afeta a sua vida. Será que afeta? Vamos ao texto. A questão é simples, quando olhamos do ponto de vista dos espiritualistas, mas é muito complexa quando olhamos de fora e não temos a menor noção do quadro geral que nos cerca. Em todas as crenças e religiões espiritualistas, a lei é unânime. Toda a vida carrega em si um espírito, mais ou menos adiantado. Como assim? Bem, para que a vida aconteça no planeta, é necessário que exista a força de alguma energia que a mova. Se considerarmos um motor elétrico, precisamos de eletricidade. O organismo humano é considerado por muitos uma máquina superevoluída para os padrões científicos que conhecemos e que norteiam a escalada científica no planeta. Ora, se o corpo é considerado uma máquina, por que ele seria diferente? Vamos considerar que, cientificamente, a definição de matéria é, além da sua composição, o movimento eletrônico que acontece nos átomos que formam esta, quer dizer, de forma mais ou menos acelerada. Consideramos que energia é um tipo de composição atômica que gera movimento, quer dizer, um átomo empurrando outro átomo. Estes mesmos elétrons e prótons que compõem determinado átomo se movem e agem de acordo com o tipo de movimento que são, digamos, provocados a criar. Isso tudo em detrimento da composição de cada elemento ou de cada matéria. Estes átomos vão agir de acordo com isso, quer dizer, a programação é para que a matéria seja determinado tipo, né? Ou humana, ou um pássaro, ou uma madeira, uma planta, enfim. Né? Dito isto, pensemos então que o corpo humano processa alimentos e cria seu combustível, fazendo o processamento destes e os transformando de acordo com a sua necessidade em combustível que queima dentro do organismo, gerando a energia necessária para que este funcione. Quando esta energia é bombada para o organismo e quando ela explode, gerando a vida, ela cria um campo magnético em torno do ser. Muitos chamam de aura. Este campo gera interferências e interfere no que estiver à sua volta. O problema é que o ser humano não conseguiu mapear toda esta estrutura e, pelo que vejo com os espíritos mais evoluídos, está muito longe disso. Não entende e nem quer saber sobre os controles do corpo humano, que não ficam à vista. Pelo menos não à vista dos que usam apenas os olhos humanos para enxergar. Os que já estão mais adiantados no processo conseguem ver os mecanismos escondidos no corpo, pois já estão libertos dos seus antigos problemas. Imagine se o ser humano conseguisse ver estes mecanismos de controle no corpo, sendo mal intencionado, como é, e querendo levar vantagem em todas as coisas, imagine como seria. Então, isso fica muito bem escondido. Posso então dizer que a espiritualidade é o que comanda a nossa vida. Ela não somente afeta a vida do ser, como eu posso dizer que somente existe um ser humano em detrimento exclusivo da espiritualidade. Eu não vou cansar de dizer que estamos em um planeta de expiação e vou continuar dizendo
que vocês deveriam prestar mais atenção nesta informação, pois quando compreenderem onde de fato nós estamos, será mais fácil, ou não, compreender o que você precisa fazer aqui de fato. Segundo as informações que temos alguns bilhões de espíritos em torno do planeta. Antes da limpeza planetária iniciar, tínhamos em torno de 12 bilhões de espíritos em volta do orbe, vagando como errantes, mais 6 bilhões de encarnados. Hoje, o número que me vem à mente são 8 bilhões, o que já é uma enorme diminuição no contingente. Porém, ainda faltam estes 8 bilhões para serem recolhidos. Bem, aí você pergunta, onde entra o espírito nisso? O espírito é o motorista da supermáquina que também falei agora há pouco. Estamos em uma máquina que precisa ser guiada. A questão é que este motorista, quero dizer, nosso espírito, é feito de energia. Então, esta energia também cria um campo magnético. Agora pense que o corpo cria um campo magnético que é somado ao campo magnético do espírito. Imagine então que além do seu campo interferindo no campo das outras pessoas, você tem o campo de 8 bilhões de espíritos e que você está imerso na crosta no meio de tudo isso e mais 6 bilhões de encarnados. Se levarmos em conta toda esta energia, imagine o tamanho do campo energético que existe. Eu vou falar dos campos, pois as energias afins, quero dizer, que têm a mesma frequência, se atraem e formam um campo. Elas têm um fator de interferência frequencial nas coisas, de acordo com a vibração delas. Agora imagine esta interferência no campo sensorial dos encarnados e nos corpos humanos. Aí eu ainda vou te perguntar, você acredita mesmo que decide algo sem sofrer influências? Se você acredita, bem, não entendeu nada do que eu falei. Então, me pergunte que eu vou tentar te explicar de outra forma. Você está redondamente enganado. Não tem como não sofrer influência, pois você abre sua frequência quando vibra as mesmas coisas que já estão neste campo e sofre as influências dele. Tá, mas então como eu faço para não sofrer tanta interferência do que está à minha volta? Comece a aprender sobre a espiritualidade. Mas o mais importante, comece a fazer a sua reforma íntima e modifique-se. Existem várias maneiras de fazer isso. Você pode começar com terapias, um reiki, um passe no centro espírita, um passeio na mata, na praia. Fuja do que é ruim para você e para a sua saúde. Busque melhorar seu humor, seu caráter, suas atitudes e pensamentos. Se você imaginar que as energias se atraem, e para que isso aconteça, elas precisam vibrar na mesma frequência, pense que para você atrair coisas melhores e não sofrer tanta interferência do que está à sua volta, você precisa pensar diferente. Quer dizer, recriar o campo à sua volta, a sua emanação. Então, reconstrua-se, busque em seu caminho, modifique a sua frequência mental. Com certeza, você sairá das energias de baixa vibração e com isso, tudo à sua volta mudará. Quando eu falo tudo, falo das coisas da sua vida, seus relacionamentos interpessoais, emprego, negócios, enfim, tudo aquilo que se relaciona a pessoas sofrerá uma transformação. Mas eu te garanto que esta transformação
será para algo muito, mas muito melhor do que qualquer coisa que você um dia ousou imaginar. Esta é a espiritualidade vertical. Te inscreva no canal, ative o sininho, deixa o teu like, deixa o teu comentário e, gente, deixa a tua pergunta que eu vou te responder com o maior prazer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu te aguardo no próximo. Vem comigo, vem bater um papo.